Imagine alguém sentado na beira da cama no meio da noite, o coração acelerado, a mente cheia de cenários de desastre. Mas do lado da cama, uma Bíblia aberta em silêncio, como se o céu estivesse ali, olhando para o mesmo medo. A janela treme com o vento. O celular aceso mostra notícias que só aumentam a ansiedade. E ainda assim, há uma voz mansa, quase imperceptível, dizendo: "Não temas." Em menos de 60 segundos, você vai entender por que Jesus conseguia dormir em meio à tempestade e caminhar em direção ao medo sem ser dominado por ele. Porque se nada mudar na forma como você pensa, o medo continuará sendo seu senhor, mesmo que você creia em Deus. O que acontece quando a mente humana se alinha com a mente de Cristo diante do pânico? Esta é a revelação que Jesus deixou sobre o medo, o segredo para vencer com a mente de Cristo. Há medos que não rugem, sussurram. Eles não aparecem como monstros diante dos olhos, mas como pequenas sombras que deslizam pela mente quando ninguém está olhando. Foi assim que começou para Elias, um homem simples, 46 anos, trabalhador de uma oficina antiga perto da rodoviária da cidade. Ninguém desconfiava, mas ele vivia há meses com um peso invisível que apertava o peito. Às vezes, parecia falta de ar. Outras vezes, parecia um pensamento insistente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele mesmo não sabia explicar, só sentia. O medo tem essa habilidade. Ele não precisa de uma porta aberta para entrar. Basta uma fresta, um instante de cansaço, uma notícia ruim, uma conta atrasada, uma noite mal dormida. E quando menos se percebe, ele toma espaço. Elias acordava antes do sol. Não por vontade, mas por inquietação. O relógio marcava 4h57 e ele já estava de pé, caminhando pela casa como quem procura algo que perdeu, mas não sabe o quê. A esposa achava que era só estresse. Os amigos diziam que era coisa da cabeça, mas Elias sabia que havia algo mais profundo, algo que não passava com remédios ou frases prontas. Naquela madrugada, o silêncio era tão pesado que parecia ter textura. O ar estava frio, úmido, quase pegajoso, e cada sombra da casa parecia maior do que realmente era. O cheiro de café velho impregnado na cozinha misturava-se com o leve aroma de chuva que se aproximava. Lá fora, o vento assobiava entre as frestas da janela, criando um lamento contínuo que parecia repetir os mesmos pensamentos que o atormentavam. E se algo der errado? E se você perder tudo? E se você falhar de novo? Jesus, porém, conhecia esse território invisível melhor do que qualquer ser humano. Ele sabia que o medo não começa nos cenários reais, mas nos cenários imaginários. O mestre via o que ninguém vê. Os discípulos costumavam comentar entre si. Cristo enxergava a raiz, sempre na mente, sempre antes de qualquer desastre externo. Elias, naquela madrugada, fez algo pequeno, quase instintivo. Abriu a gaveta da escrivaninha e pegou a Bíblia que não lia há meses. Não a abriu na página certa, não fez oração longa, não teve revelação imediata. Apenas segurou o livro, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Esse gesto simples, aparentemente fraco, foi o primeiro sopro de fé. Porque a fé, muitas vezes, começa como um suspiro cansado. Quando colocou a mão sobre o livro fechado, algo mudou. Não fora um milagre, não fora um anjo, não fora uma visão. Foi apenas um instante de lucidez. Aquele tipo de clareza que chega como um raio fino, quase transparente, mas que corta o caos por dentro. Elias percebeu que o medo sempre o fazia olhar para fora, para as contas, para o futuro, para os outros, para os riscos, mas nunca para dentro. Ele respirou fundo, lentamente, e pela primeira vez em semanas, o ar entrou completo, sem interrupções. Um pensamento suave, quase tímido, brotou dentro dele. Talvez eu não esteja sozinho. Esse, talvez, já era fé caminhando com passos silenciosos.
O vento lá fora soprou diferente. A chuva começou a tocar o telhado com aquele som ritmado, suave, como dedos batendo sobre madeira molhada. Era um som simples, mas naquele momento parecia um convite. Parar, respirar, existir sem medo por alguns segundos. Elias fechou os olhos e deixou que o som preenchesse o quarto. O medo ainda estava lá, é verdade, mas algo dentro dele começava a se mover, como se Deus abrisse espaço, milímetro por milímetro, dentro de um coração apertado. Porque Cristo compreendia algo que poucos entendem. O medo não é vencido com força, mas com presença. A presença certa, a presença dele. E naquele instante ainda frágil, Elias começou a descobrir que a mente de Cristo não é um escudo que elimina a batalha. É uma luz que ensina a enxergar dentro dela. O medo raramente chega gritando. Ele começa pedindo espaço. E quando não percebemos, começa a falar por nós. Elias sentiu isso no corpo, na rotina, nos pequenos gestos que antes eram naturais. O caminho até a oficina, um trajeto curto pelas ruas estreitas do bairro, parecia mais longo nas últimas semanas. Cada esquina escondia uma suspeita. Cada barulho inesperado fazia o coração acelerar. Era como se o mundo estivesse maior e ele menor. No trabalho, os colegas riam e conversavam como sempre, mas Elias os ouvia como se estivessem atrás de um vidro grosso, distantes. Um deles comentou sobre o jogo do domingo, outro sobre o filho que ia nascer, e Elias apenas assentiu, fingindo atenção. Por dentro, ele só pensava: e se algo acontecer comigo hoje? Esse pensamento se repetia como um mantra ao contrário. Em vez de trazer paz, paralisava. O medo tem essa característica. Ele distorce o tempo, altera a perspectiva, apaga a cor das coisas. Elias, que antes gostava do cheiro de graxa e metal quente, aquele aroma de oficina que lembrava seu pai, agora sentia náuseas. O barulho das ferramentas, antes familiar, agora parecia alto demais, agressivo demais. Tudo gritava perigo, mesmo onde nunca houve. O mestre entendia esse processo mais do que qualquer psicólogo moderno. Jesus sabia que o medo ganha força quando encontra terreno fértil. Pensamentos cansados, coração exausto, expectativas esmagadas. A mente assustada cria tempestades onde há apenas vento, dizia ele aos discípulos quando percebia que o pânico começava a dominá-los. E o vento, naquele dia, batia forte também dentro de Elias. No meio da manhã, aconteceu algo aparentemente simples, mas que desencadeou uma queda ainda maior. Uma peça caiu da prateleira, um som seco, metálico, e Elias sobressaltou como se tivesse ouvido um tiro. Seu braço tremeu, sua respiração encurtou. O suor veio frio, um colega percebeu. "Tá tudo bem, Elias?" Tá sim", respondeu rápido demais. Mas não estava. Seu corpo entregava o que sua boca escondia. O medo ganhava voz dentro dele e dizia: "Você não está seguro. Você nunca está." Na hora do almoço, ele caminhou até a pequena lanchonete da esquina. O cheiro de pão quente misturado com café recém-passado deveria trazer conforto, mas não trouxe. A textura do ar parecia mais pesada do que o normal. A conversa das pessoas ao redor chegava fragmentada, quase distante. Elias apertou o punho para disfarçar o tremor. Ao fundo, havia uma televisão ligada, passando um noticiário. As manchetes eram as de sempre: crises, acidentes, perdas. Mas naquele dia, cada palavra parecia uma confirmação do que Elias temia. Não era o mundo que estava mais perigoso, era a mente dele que estava menos sustentada. Ele comeu mal, engolindo rápido demais, como quem quer fugir do lugar sem parecer fraco. O medo faz isso. Ele transforma qualquer cenário comum em um espelho distorcido. Ele nos convence de que estamos prestes a cair, mesmo quando o chão está firme. Ele sussurra que somos incapazes, mesmo quando temos provas do contrário.
Ele cria histórias completas dentro de nós, histórias onde sempre perdemos. Na volta para o trabalho, enquanto caminhava pela rua, Elias sentiu algo diferente, uma leve pressão no peito. Não era dor, mas também não era normal. Ele parou, olhou para o céu nublado. O vento frio tocou seu rosto, trazendo consigo o cheiro de asfalto úmido. Por um instante, tudo pareceu suspenso. O barulho da rua, o movimento dos carros, até o próprio tempo. Foi nesse exato instante que um pensamento atravessou sua mente como uma flecha silenciosa. Se o medo continuar guiando meus passos, eu nunca mais vou viver em paz. Não foi uma revelação espiritual completa, nem uma cura imediata. Foi apenas lucidez. Mas a lucidez é o primeiro sopro de Deus antes da mudança. E Jesus sabia disso. O mestre via quando uma alma estava prestes a romper. Não por falta de fé, mas por cansaço de lutar sozinha. Aquele pequeno instante de clareza seria o início de algo maior, embora Elias ainda não soubesse. Existem momentos em que o mundo continua igual, mas por dentro tudo se desmancha. Elias entrou nesse tipo de deserto sem perceber. Não era um lugar físico, era um espaço silencioso dentro da alma, onde nenhuma palavra chega, onde nenhum abraço resolve, onde até Deus parece mais distante. É ali que o medo deixa de ser apenas um visitante e tenta se tornar um senhor. Naquela noite, deitado ao lado da esposa adormecida, Elias encarava o teto. O ventilador fazia um som constante, ritmado, que normalmente o ajudaria a relaxar. Mas, naquele dia, cada giro da hélice parecia marcar o tempo de uma ansiedade crescente. O quarto estava escuro, exceto pela pequena fresta de luz da rua que entrava pela cortina. O ar era denso, quente, quase parado. Ele sentia o próprio coração pulando forte demais, como se tentasse escapar pelas costelas. O relógio marcava 2 e pouco da madrugada. Elias virou para o lado, depois para o outro, tentando encontrar uma posição que acalmasse o corpo. Não encontrou. Quando fechava os olhos, sua mente criava imagens terríveis, acidentes, perdas, fracassos, tudo tão vívido que parecia real. Ele abriu os olhos de novo, mais rápido, como quem foge de um pesadelo em plena vigília. Foi então que ele sentiu a garganta apertar. A respiração ficou curta, irregular. O pânico veio como uma onda, do nada, arrastando tudo. Ele se sentou na cama, apoiou o rosto entre as mãos e tentou entender o que estava acontecendo. Era só medo? Era algo físico? Era um aviso? Uma falha? Um castigo? A mente assustadora sabe fazer perguntas cruéis. O mestre compreendia esse tipo de sofrimento de um jeito que ninguém mais compreendia. Jesus sabia que o medo transforma sombras em monstros, transforma suspeitas em certezas, transforma os filhos de Deus em fugitivos de si mesmos. Ele sabia que o deserto interior não é um lugar onde se vai, é um lugar onde se cai. E Elias caiu. Desceu da cama devagar, preocupado em não acordar a esposa. Seus pés tocaram o chão frio. A textura gelada do piso subiu por suas pernas como um alerta. O corredor estava escuro e por um segundo ele pensou em acender a luz. Mas não o fez. Caminhou no breu, guiado apenas pelo brilho fraco que vinha da rua. Cada passo parecia produzir um eco que só ele ouvia. O silêncio da casa não o acolhia, o acusava. No sofá da sala, ele se sentou e abraçou os próprios joelhos. A sensação de solidão era tão intensa que parecia física, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. O medo sussurrava sem parar, dizendo que ele estava à beira de perder tudo. A família, o trabalho, a saúde, a coragem. E quanto mais ele tentava silenciar a mente, mais ela gritava. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Não foi milagre, não foi luz, não foi voz. Foi ausência, uma ausência profunda,
como se todas as forças que ele tinha se esvaziassem de uma vez. Elias não sentiu coragem, não sentiu fé, não sentiu esperança, sentiu nada. Esse nada pode parecer negativo, mas paradoxalmente é nesse vazio que Deus começa a trabalhar. O deserto é onde termina o controle humano e onde a semente da fé pode finalmente cair na terra certa. Lá fora, a madrugada avançava. O vento começava a mudar. Agora, ele carregava o cheiro da terra molhada distante, como sinal de uma chuva que ainda vinha pelo caminho. Elias respirou fundo e sentiu a leve mudança de temperatura. O ar ficou um pouco mais fresco, mais leve, quase imperceptivelmente diferente. E esse pequeno detalhe, quase insignificante, atravessou seu coração como um aviso silencioso. Nem tudo está parado, nem tudo está perdido. Jesus sempre soube, antes da luz nascer, existe uma longa hora escura. E é nessa hora, justamente nela, que a fé começa a acordar. A madrugada avançou e Elias permaneceu ali, imóvel, abraçado às próprias pernas, como quem tenta impedir o mundo de desabar. A casa inteira parecia suspensa, sem tempo, sem som, sem vida. O silêncio tinha peso, o ar tinha densidade. Era como se o universo respirasse devagar, esperando algo acontecer. E pela primeira vez, Elias percebeu que estava cansado demais até para ter medo. Um cansaço profundo, que não vinha do corpo, mas da alma. É justamente nesse tipo de escuridão silenciosa que a mente de Cristo começa a sussurrar, não como uma voz alta e clara, mas como um pensamento estrangeiro, suave, que não combina com o caos interno. Um pensamento que não nasceu dele, mas que também não o assusta. Algo que chega como quem toca a porta com a ponta dos dedos. Elias, sentado no sofá, ouviu esse sussurro sem perceber que era sussurro. Não foi frase completa, não foi versículo decorado, não foi instrução. Foi apenas um movimento interior, quase imperceptível, que dizia: respira, eu estou aqui. Ele não soube explicar de onde veio essa sensação. Não parecia autoajuda. Não parecia imaginação. Era mais como um breve encontro, um toque, um sopro. Algo que o atravessou por dentro e fez o peito relaxar por 1 milímetro. Mas aquele milímetro já era vida voltando a pulsar. Lá fora, um gato atravessou a rua e derrubou uma lata vazia. O som ecoou no bairro silencioso, metálico, rápido, e Elias assustou-se por reflexo. Mas, diferente das outras vezes, o susto não se transformou em pânico. Apenas o fez piscar algumas vezes. Do lado de dentro, o medo já não parecia tão alto quanto antes, ainda presente, ainda pesado, mas como se tivesse perdido parte de sua força. O cheiro de chuva começou a ficar mais evidente. Aquele aroma fresco de terra molhada, misturado com o perfume distante de alguma flor noturna. Elias sempre gostou desse cheiro, mas faziam meses que nada lhe dava prazer real. Agora, porém, aquele aroma parecia sinalizar algo. Mudança. Ele inspirou devagar. O ar entrou mais fundo. A respiração encontrou ritmo. O mestre entendia esse momento como poucos. Jesus sabia que a fé raramente entra como tempestade, entra como brisa, como aquele vento suave que visitou Elias no meio da noite. Cristo não discute com o medo, não grita com a ansiedade, não exige força de quem não tem. Ele apenas chega. E sua chegada, por si só, reorganiza tudo. Foi então que Elias fez algo pequeno. Pequeno demais para ser considerado ato heróico, mas grande o suficiente para deslocar o eixo da alma. Ele colocou a mão sobre o peito, sentindo o ritmo do próprio coração. O toque era quente. O batimento, ainda acelerado, começou a desacelerar aos poucos. E nessa simplicidade ele pensou: se Deus está aqui, então eu não preciso fugir de nada. Esse pensamento não curou tudo, mas criou uma fissura no medo, uma fresta, uma abertura, um lugar onde a luz poderia entrar.
Minutos depois, a primeira gota de chuva bateu no telhado. Depois outra e outra, até que o som se transformou em uma sinfonia suave, constante, quase maternal. Aquela chuva parecia acompanhar o que acontecia dentro dele. Um amolecimento, um derretimento das defesas, uma pequena entrega involuntária. Elias recostou a cabeça no sofá. As pálpebras ficaram pesadas. A chuva, o vento, o cheiro de noite fresca, tudo criava uma espécie de abraço invisível ao redor dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava lutando contra a madrugada. Estava sendo sustentado por ela. Jesus compreendia. O medo tenta endurecer a alma, mas o amor a devolve ao lugar certo. E naquela madrugada molhada, sem milagres aparentes, sem revelações grandiosas, o amor começou a fazer seu trabalho silencioso. A mente de Cristo não chegou com força, chegou com presença, e presença sempre vence o medo, ainda que lentamente. A chuva seguia seu curso lá fora, cadenciada, serena, quase hipnótica. Dentro da casa, Elias recuperava aos poucos a capacidade de respirar sem atropelos. Ele não estava bem, ainda havia medo, ainda havia peso, ainda havia aquela sensação de que algo poderia desandar a qualquer momento. Mas, pela primeira vez em semanas, havia também uma pequena fresta, uma abertura onde o ar entrava sem resistência. O primeiro raio de coragem, ao contrário do que muitos imaginam, não chega como bravura, não chega como um grito, nem como uma decisão grandiosa. Ele chega como um pensamento humilde, uma convicção minúscula, algo que não muda tudo, mas muda a maneira como olhamos para tudo. Elias percebeu isso quando se levantou devagar do sofá. Seus pés, que horas antes tremiam, agora tocavam o chão com mais firmeza. Não era firmeza plena, era quase como se estivesse reaprendendo a caminhar dentro da própria casa. O corredor ainda parecia longo demais, o quarto escuro ainda dava a sensação de vulnerabilidade. Mas ele não desviou o olhar, não se escondeu, não voltou atrás, apenas caminhou. Na cozinha, acendeu a luz. A lâmpada amarelada revelou a pia com alguns pratos, a mesa ainda com farelos de pão, o pano de prato pendurado meio torto. Coisas simples, coisas comuns, mas naquele instante, cada detalhe parecia testemunhar um retorno, o retorno de Elias a si mesmo. O cheiro suave de café que havia ficado do dia anterior estava mais fraco, mas ainda presente. Ele abriu o armário, pegou o pó e colocou na cafeteira. O som dos grãos tocando o filtro era tão cotidiano que parecia absurdo que semanas antes ele tivesse perdido a capacidade de se sentir seguro até mesmo neste gesto. Quando ligou o fogão, a chama azul acendeu com um estalo seco, familiar, e aquele som trouxe uma sensação inesperada. Volta. O mestre entendia profundamente esse tipo de movimento interior. Jesus sempre sabia quando um coração machucado dava seus primeiros passos de volta à confiança. Ele via a coragem nos detalhes, nos gestos comuns, nos movimentos pequenos que ninguém mais nota. O primeiro raio sempre parece pequeno demais para ser chamado de coragem, mas é justamente ele que muda tudo. Elias colocou as mãos ao redor da xícara quente quando o café ficou pronto. O calor atravessou a cerâmica e subiu pelos dedos até o peito. Não era milagre, mas era consolo. Ele deu um gole ainda tímido e o líquido quente percorreu a garganta com uma sensação lenta, profunda, despertando algo que parecia adormecido dentro dele. Foi então que o pensamento veio. Desta vez, mais claro, mais firme, mais dele. Talvez Deus não esteja esperando que eu seja forte. Talvez Ele só esteja esperando que eu não desista. Esse pensamento não era teologia, não era doutrina, era vida, era consciência nascida da presença. E como todo primeiro raio de coragem, não trouxe euforia, trouxe serenidade. Lá fora, a chuva diminuiu. As gotas agora eram mais espaçadas, mais suaves.
Um vento leve entrou pela janela entreaberta, trazendo o aroma fresco da madrugada depois da água. Elias respirou esse cheiro como quem se lembra do próprio nome após muito tempo. Era simples, era pequeno, era invisível aos olhos dos outros, mas era o início de uma virada. Jesus compreendia. A coragem não começa quando o medo vai embora. Ela começa quando, mesmo com medo, você dá um passo. E Elias, ainda trêmulo, deu o dele. O amanhecer chegou devagar, como quem entende que a alma do homem ainda está frágil. A luz entrou pela janela com delicadeza, sem pressa, iluminando a cozinha onde Elias permanecia sentado, segurando a segunda xícara de café. Seus olhos estavam cansados, mas não vazios como antes. Havia uma chama pequena, quase tímida, mas viva. Ele sabia que ainda teria um dia difícil pela frente. O medo não some ao amanhecer, mas algo dentro dele havia mudado, e essa mudança, por menor que fosse, já alterava o rumo de tudo. Ele saiu de casa um pouco mais tarde que o habitual. O ar da manhã carregava aquela mistura de cheiros que só existe depois de chuva. Terra molhada, folhas úmidas, um leve aroma de flores noturnas que ainda não tinham se recolhido totalmente. O chão brilhava com pequenos reflexos do sol recém-nascido. Elias caminhou devagar, como quem observa o mundo pela primeira vez depois de um longo período trancado dentro da própria cabeça. A oficina ficava a poucos quarteirões dali. O som distante dos ônibus começava a ganhar intensidade. Vendedores já abriam suas barracas, empurrando lonas, organizando frutas, varrendo a calçada. Tudo normal, tudo igual. Mas naquele dia, Elias sentia que o mundo não o pressionava como antes. Era como se ele estivesse caminhando por dentro de uma camada nova de consciência, mais leve, mais aberta, mais entregue. Foi então que algo aconteceu. Não grandioso, não sobrenatural, não cinematográfico, mas profundamente providencial. Ao virar a esquina da rua principal, Elias quase esbarrou em um senhor de cabelos brancos, terno antigo, passos lentos. Ele carregava uma sacola de mercado e parecia ter dificuldade para subir o pequeno degrau da calçada. A sacola escorregou e algumas laranjas rolaram pelo chão. Elias, que dias antes talvez estivesse tão tomado pelo próprio medo que não perceberia o outro, agiu sem pensar. Ajoelhou-se, recolheu as frutas e ajudou o senhor a se equilibrar. Quando entregou as laranjas de volta, o homem sorriu de um jeito tão simples, tão profundo, que parecia carregar algo que Elias não via há muito tempo. Paz. Obrigado, meu filho, disse ele com uma suavidade incomum. Às vezes, Deus usa os passos cansados de alguém para tocar o coração de outro. Elias congelou por um instante. A frase era comum, mas naquele momento não parecia. Ela acertou um ponto interno que ainda estava sensível, quase como se tivesse sido dita exatamente para ele, para aquele Elias que, horas antes, estava desmoronando no sofá, achando que jamais voltaria a respirar em paz. O Senhor disse, Deus? Elias perguntou com a voz baixa, como quem teme quebrar um equilíbrio frágil. Sim, o homem respondeu, simples, quase como quem fala sobre o tempo. Ele sempre está mais perto do que a gente imagina, principalmente quando o medo tenta nos convencer do contrário. O peito de Elias se abriu. Não era emoção explosiva, não era alívio total, era reconhecimento, como se aquelas palavras confirmassem o que ele tinha sentido na madrugada. Não estava sozinho. O Senhor tocou seu braço com delicadeza, agradeceu mais uma vez e seguiu seu caminho, desaparecendo entre as pessoas. Elias ficou parado por alguns segundos, observando a rua, sentindo o vento da manhã envolver seu rosto como uma pequena bênção. O mestre sempre compreendeu essa forma de agir do Pai. Jesus sabia que a providência raramente chega na forma de milagres espetaculares.
Ela chega pela fragilidade de um estranho, pelo sorriso de alguém que cruza nosso caminho, por uma frase aparentemente casual que acerta exatamente o ponto que a alma precisava. A providência é silenciosa, humana, cotidiana e por isso mesmo inconfundível. Enquanto caminhava novamente em direção à oficina, Elias percebeu algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente não estava correndo para o pior cenário. Ela estava presente, atenta, conectada. Era pouco para alguém que enfrentava medos tão profundos, mas Cristo nunca exigiu muito. Exigiu apenas que a porta permanecesse aberta. E naquele encontro simples, quase banal, uma porta se abriu dentro de Elias. Uma porta que o medo não conseguia mais fechar. O resto da manhã transcorreu de maneira incomum para Elias. Não porque o medo tivesse evaporado. Ele ainda estava lá, silencioso, à espreita. Mas porque algo dentro dele havia mudado a forma de encará-lo. A oficina, que antes parecia um campo minado emocional, agora parecia apenas uma oficina. As ferramentas ainda faziam barulho. O cheiro de metal quente ainda impregnava o ar. Mas nada disso parecia um inimigo, não naquele dia. Mesmo assim, por volta das 11 horas, uma onda repentina de inquietação atravessou o peito de Elias. Não era pânico, mas era familiar demais para ser ignorado. Ele segurou a bancada com uma das mãos e respirou fundo, buscando aquele pequeno fio de consciência que havia encontrado na madrugada. Foi aí que algo aconteceu, não com o corpo, mas com a mente. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não correu para longe do medo. Encostou-se nele. Deixou que viesse. Não fugiu, não empurrou, não gritou por dentro. Apenas ficou, permitiu-se sentir. Essa atitude que parece fraca é, na verdade, uma das mais difíceis para quem sofre com ansiedade. E naquele instante, Elias percebeu na prática algo que Jesus sempre ensinou, mesmo sem usar essas palavras. A luz não chega para expulsar o medo, chega para redimensioná-lo. Quando abriu os olhos, percebeu que o mundo não tinha caído, não tinha desmoronado, não tinha acabado. O medo não o destruiu. O pânico não o levou embora. Ele estava ali, respirando, consciente, inteiro. O coração, antes acelerado, começava a desacelerar. As mãos, antes trêmulas, agora estavam firmes. Uma linha quase invisível, mas profundamente real, separava o Elias de ontem do Elias daquele dia. Lá fora, o sol finalmente rompeu por completo entre as nuvens, criando uma luz dourada que atravessou a janela da oficina. O feixe de luz bateu diretamente sobre o chão cheio de poeira e ferramentas, criando um contraste belo e inesperado. Era como se a oficina tivesse sido transformada por alguns segundos em um cenário sagrado. Um desses instantes que Deus cria para lembrar à alma que ainda há beleza no caos. O cheiro do óleo queimado misturou-se ao cheiro doce e fresco que vinha da rua. A poeira suspensa no ar brilhava como pequenas partículas de ouro. Elias observou aquele espetáculo simples e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Presença. Não presença humana, não presença emocional, presença divina. Era como se Deus tivesse puxado uma cadeira invisível e se sentado ao lado dele, sem dizer nada, apenas compartilhando o momento. O mestre compreendia profundamente esses instantes. Jesus sabia que a redenção do medo não acontece num grito, mas num reconhecimento. Eu ainda sinto medo, mas ele não manda mais em mim. E esse tipo de coragem, silenciosa, madura, humilde, era exatamente o que estava nascendo dentro de Elias. Ele se lembrava da frase do Senhor das Laranjas: Deus está mais perto do que a gente imagina. Naquele instante, ele entendeu, não intelectualmente, não teologicamente. Entendeu com o corpo, com o coração, com a respiração. A mente de Cristo não apaga automaticamente as sombras. Ela apenas acende uma luz forte o suficiente para mostrar que elas nunca foram tão grandes assim.
E aqui está o segredo espiritual que poucos percebem. Às vezes, o milagre não é Deus tirar o medo. É Deus devolver o tamanho real das coisas. Elias respirou fundo. Deixou o ar quente da oficina entrar pelos pulmões e pensou: o medo não desapareceu. Mas eu não sou mais o mesmo. Essa consciência, simples e poderosa, marcou o início de uma nova maneira de existir no mundo. Uma maneira alinhada com a mente de Cristo, onde a luz não destrói o medo, apenas nos devolve a proporção da vida. A tarde chegou com aquele calor suave que mistura cansaço e esperança. A oficina estava mais movimentada, clientes iam e vinham, o barulho das chaves de fenda competia com o rádio antigo que tocava músicas dos anos 80. Nada disso era especial ou milagroso, mas naquele dia tudo parecia carregar um brilho diferente. Não porque o mundo mudara, mas porque o mundo dentro de Elias estava mudando. Foi no meio dessa rotina barulhenta que algo profundo aconteceu, de um jeito tão comum que muitos não perceberiam. Elias precisou sair por alguns minutos para comprar uma peça. Caminhou até a loja do outro lado da avenida. O trânsito estava intenso. Ônibus paravam perto do ponto, vendedores ambulantes falavam alto, oferecendo água gelada. O ar tinha cheiro de asfalto quente, misturado com o perfume doce de pipoca que vinha de um carrinho próximo. Elias atravessou a rua, mas quando chegou ao meio-fio, sentiu aquele velho conhecido, o medo, tentando escalar seu peito novamente. Foi um ataque súbito, desses que aparecem sem lógica, sem aviso, sem permissão. O coração acelerou, as mãos suaram. A mente correu para o pior cenário, como sempre fazia. Mas algo estava diferente. Em vez do pânico tomar o controle, Elias parou. Simplesmente parou. Não recuou, não avançou, não fugiu. Ficou ali, no meio do caos da avenida, sentindo o vento quente do ônibus que passava, ouvindo o som das buzinas, percebendo o cheiro de comida de rua. Ele respirou fundo, não como quem tenta expulsar o medo, mas como quem o encara e diz: eu sei quem manda aqui, e não é você. Esse gesto, invisível para todos ao redor, foi um dos maiores da sua vida. Pequeno por fora, gigante por dentro. O tipo de gesto que Jesus compreendia melhor do que qualquer outro. O mestre sabia que coragem não é ausência de medo. É movimento mesmo com o coração trêmulo. A luz do fim da tarde refletiu nos carros, criando faixas douradas sobre o asfalto. O calor levantava uma leve névoa que distorcia as sombras. A cidade parecia respirar junto com Elias, numa cadência lenta, profunda, madura. Ele percebeu que, pela primeira vez, seu corpo estava sentindo medo, mas sua alma estava sentindo paz. As duas coisas coexistiam sem se anular. Um paradoxo perfeito e profundamente espiritual. Ele atravessou a rua no seu próprio tempo, sem correr, sem tremer, sem se esconder. Comprou a peça na loja, conversou brevemente com o atendente, sentiu o cheiro forte de borracha nova misturando-se ao ar-condicionado e saiu caminhando, carregando a peça na mão como quem carrega um símbolo de vitória silenciosa. No caminho de volta, o mundo parecia mais vivo. Ele notou detalhes que antes passavam despercebidos. O vento mexendo suavemente a copa de uma árvore, o riso de duas crianças que brincavam na calçada, um cachorro dormindo ao sol, a sombra de uma pipa perdida no céu. Nada disso era extraordinário, mas era real, era presente. E ser capaz de estar ali, no agora, já era um milagre. O mestre sabia que a verdadeira cura não acontece num único momento, acontece no ritmo da graça. Um passo, depois outro, e cada passo, por menor que pareça, reposiciona a alma mais perto da paz. Quando Elias voltou à oficina, sentiu algo novo. Não apenas estava vivo, estava desperto. Não apenas respirava consciente. Não apenas existia com Deus. E esse tipo de existência transforma tudo.
Porque a mente de Cristo não remove o medo automaticamente. Ela ensina o coração a caminhar através dele, até que o medo deixe de ser um inimigo e se torne apenas mais um ruído na paisagem da vida. E foi ali, ao retornar para o trabalho, que Elias percebeu. Ele não estava mais lutando para sobreviver ao dia. Estava vivendo o dia com uma espécie de maturidade espiritual que nunca havia experimentado. O fim da tarde trouxe uma luz diferente. Aquela luz que toca os objetos com ternura, como se o céu estivesse despedindo-se do dia com delicadeza. A oficina ficou mais silenciosa conforme os clientes foram indo embora. A temperatura caiu alguns graus e uma brisa úmida entrou pela porta semiaberta, balançando levemente um papel preso na parede. Elias, ao contrário das outras tardes, não estava apressado para ir embora. Algo dentro dele queria ficar um pouco mais. Não por obrigação, mas por presença. Ele começou a organizar as ferramentas na bancada. O cheiro familiar de graxa e ferro não o incomodava mais. A luz dourada refletia no metal, criando pequenas explosões de brilho. Cada objeto parecia ter uma história a contar, e Elias, pela primeira vez, estava disposto a ouvir o mundo sem medo. Foi então que o telefone vibrou no bolso, um número desconhecido. O coração acelerou, reflexo automático, mas não dominou. Elias atendeu. Alô? Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, uma voz tremida. É o senhor Elias? Aqui é a Ana, da escola. Eu precisava avisar que seu filho teve uma pequena queda na aula de educação física, mas está bem. Só ralou o joelho. Já está limpo e curativo feito. No passado, e isso significava ontem, Elias teria entrado em pânico, imaginado o pior, sentido o corpo fraquejar. O medo teria pintado o cenário mais sombrio possível. Mas agora, algo surpreendente aconteceu. Ele respirou. Apenas respirou. A mente que antes criava tempestades, agora criava espaço. Ele está bem mesmo? Perguntou com firmeza, não com desespero. Está sim, tá rindo aqui do lado, inclusive. Quer falar com ele? A voz do filho veio alegre, tranquila, infantil, e naquela simplicidade, algo dentro de Elias se realinhou. Aquele telefonema, tão comum, tão cotidiano, revelou uma verdade que o medo sempre tentou esconder. O medo não prevê o futuro, ele só distorce o presente. Quando desligou, Elias encostou as mãos na bancada e deixou o corpo relaxar. Não era alívio, era compreensão, era lucidez. Era uma espécie de sabedoria que nasce somente depois que alguém caminha por dentro de um vale escuro. O mestre entendia profundamente esse tipo de revelação. Jesus sabia que o medo sempre exagera a sombra, sempre inverte a ordem das coisas, sempre declara guerra antes da batalha. Mas quando a mente começa a se alinhar com ele, tudo muda. A sombra continua existindo, mas deixa de ser o centro da narrativa. Elias saiu da oficina e caminhou pela rua já escurecida. Os postes acendiam um a um, derramando uma luz amarelada sobre o asfalto ainda úmido da chuva da madrugada. O ar estava frio, com cheiro de noite nova. As árvores balançavam com um vento suave que parecia conversar com quem prestasse atenção. Enquanto caminhava, Elias percebeu algo que jamais havia notado. O medo, por mais assustador que pareça, sempre revela a verdadeira necessidade do coração. Ele não é apenas um inimigo, é um mensageiro. A ansiedade grita, você está só. Mas esse grito apenas revela o maior desejo, não estar só. O pânico diz, algo vai dar errado, mas só expõe o pedido silencioso por segurança. A preocupação sussurra, e se você não der conta? Mas apenas revela o anseio por direção. E Jesus, que sempre leu os medos como mapas da alma, sabia. O medo, quando confrontado com luz, revela não fraqueza, revela a fome por Deus. Elias parou na calçada de casa antes de entrar.
Olhou para o céu. Um céu comum, sem estrela cadente, sem sinal visível, mas naquele instante a simples visão do firmamento lhe trouxe uma certeza quieta. Eu achava que o medo era meu inimigo, mas ele só estava me mostrando onde faltava luz. Essa percepção não curou tudo, mas iluminou tudo. E às vezes é exatamente isso que Cristo faz. Ele não remove a noite. Ele acende uma consciência que transforma a noite em caminho. A noite havia chegado por completo quando Elias entrou em casa. A sala estava quase às escuras, iluminada apenas pela lâmpada baixa da cozinha, que deixava um brilho suave espalhar-se pelo chão. A casa tinha aquele cheiro de lar vivido. O aroma do jantar que já esfriara, o perfume discreto da esposa misturado com o das roupas limpas, o som distante de uma televisão ligada em outro cômodo. Tudo era comum, mas naquele dia, o comum tinha a profundidade de um salmo. O filho correu até ele com o curativo no joelho e um sorriso que parecia derramar luz. Elias o pegou no colo. Sentiu o peso quente do corpo da criança, o cheiro doce de pele limpa, e o abraçou como se abraçasse um milagre que não sabia que estava acontecendo há anos. A esposa apareceu logo em seguida, com aquele olhar capaz de ler emoções antes mesmo que fossem ditas. Não houve muitas palavras, não eram necessárias. Depois que todos dormiram, Elias voltou para a sala. Sentou-se no mesmo sofá, onde horas antes estava em desespero. A mesma posição, o mesmo lugar, mas um homem diferente. O silêncio da casa agora não era opressor, era sagrado. O mesmo vento que antes parecia anunciar perigo, agora movia levemente a cortina, trazendo um frescor reconfortante. O mesmo escuro que antes ameaçava agora parecia acolher. A noite continuava sendo noite, mas a consciência de Elias já não era a mesma consciência da madrugada. Ele inspirou devagar, sentiu o ar entrar, sentiu o corpo existir, sentiu a alma responder. Foi então que a compreensão, essa que não vem de livros nem de conselhos, atravessou seu peito como uma revelação íntima, suave, absoluta. O medo não foi vencido pela minha força, foi vencido pela presença dele. A mente de Cristo, essa forma de pensar que não foge, não se esconde, não exagera as sombras, havia se insinuado para dentro da alma de Elias durante todo o dia. Não como doutrina, mas como experiência. Não como teoria, mas como encontro. Não como promessa distante, mas como movimento presente. Cristo nunca pediu que o ser humano fosse perfeito, imbatível, blindado. Ele só pediu que fosse sincero o suficiente para deixá-lo entrar no lugar onde o medo se instala. Porque o medo, no fundo, não é prova de fraqueza, é prova de humanidade. E Deus nunca se afastou da humanidade. Ele sempre se aproximou dela. Elias percebeu que, em cada momento de medo, havia uma porta. E naquela madrugada, naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, ele finalmente abrira essa porta, ainda que com mãos trêmulas. O medo não desapareceu, mas se ajoelhou, se calou, perdeu o trono, porque onde Cristo ocupa espaço, o medo não manda mais. Apenas existe, sem poder, sem domínio, sem futuro. E naquela sala silenciosa, Elias encostou a cabeça no sofá, fechou os olhos e deixou a paz entrar como alguém que finalmente encontrou o caminho de casa. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, obrigado porque tua presença chega antes da coragem, antes da força, antes da luz. Obrigado porque mesmo quando o medo tenta gritar mais alto, tua voz sussurra no fundo da alma. Eu estou aqui. Entrega, Pai, cada pensamento que pesa, cada ansiedade que aperta, cada sombra que distorce a verdade. Ensina-nos a pensar segundo o céu, a respirar segundo o teu ritmo, a caminhar segundo a tua paz. Que a mente de Cristo seja nossa âncora, nosso abrigo, nossa direção. Hoje,
Eu te entrego meu medo e aceito tua presença como resposta. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé: eu escolho pensar segundo o céu.